Olá, irmãos cristãos eleitos do meu Pai, graça e paz da parte de Deus e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Curiosidade: como se deu a compilação das configuração de fé reformada? Você sabe? Vamos ver essa questão. A maioria das confissões das igrejas reformadas e luteranas foi composta por autores individuais, ou por um pequeno grupo de teólogos a quem coube a tarefa de delinear um padrão de doutrina. E assim, Lutero e Melanchthon foram os principais autores da Confissão Augsburg, o padrão de fé e laço comum de união das igrejas luteranas. A segunda confissão helvética foi composta por Bullinger, a quem a obra foi confiada por um grupo de teólogos suíços, e o celebrado Catecismo Heidelberg foi composto por Ursino e Oleviano, os quais foram designados para isso por Frederico III, príncipe coroado do Palatinado. A antiga confissão escocesa, que foi o padrão da Igreja Presbiteriana da Escócia por quase um século antes da adoção da Confissão Westminster, foi composta por um comitê de 6 teólogos, sob cuja liderança estava John Knox, designado pelo Parlamento escocês. Os 39 artigos da Igreja da Inglaterra e da Igreja Episcopal da América foram preparados pelos bispos daquela igreja em 1562, como resultado da revisão de os 42 artigos de Eduardo VI, os quais foram delineados pelo arcebispo Cranmer e o bispo Ridley, em 1551. Os cânones do Sínodo de Dort, de grande autoridade entre todas as igrejas reformadas, e o padrão da Igreja da Holanda, foram, de um lado, delineados por um grande sínodo internacional reunido em Dort pelos Estados Gerais dos Países Baixos, e composto de representantes de todas as igrejas reformadas, com exceção da França. E a Confissão de Fé e os Catecismos de nossa Igreja foram compostos por uma grande e ilustre Assembleia Nacional de Teólogos e Civis reunidos em Westminster, Inglaterra, pelo Grande Parlamento, de 1º de julho de 1643 a 22 de fevereiro de 1648. Um relato bastante breve da mesma é o propósito deste capítulo. A reforma na Escócia havia recebido seu primeiro impulso desde a volta do ilustre Patrick Hamilton, em 1527, do continente, onde desfrutara das instruções de Lutero e Melanchthon. Ela não foi em qualquer grau uma revolução política, nem se originou das classes governantes. Foi puramente uma revolução religiosa, operada entre as massas populares e a corporação da própria Igreja, sob a direção, em diferentes tempos, de diversos líderes eminentíssimos, dos quais os principais foram John Knox e Andrew Melville. A Igreja da Escócia arquitetou sua Confissão de Fé e seu primeiro livro de disciplina, e em sua primeira Assembleia Geral elaborou seu próprio governo, 7 anos antes de receber a sanção da legislatura. Sua primeira Assembleia Geral foi reunida em 1560, quando o primeiro ato do Parlamento, reconhecendo-a como Igreja Nacional, se deu em 1567. Ela continuou a manter num grau equilibrado sua independência da ordem civil e sua integridade como uma igreja presbiteriana até depois que o rei Tiago assumiu o trono da Inglaterra. Após isso, através da influência inglesa e o crescente poder do trono, a independência da Igreja da Escócia foi a miúde temporariamente destruída. Em resistência a essa invasão de suas liberdades religiosas, os amigos da liberdade e da religião reformada entre a nobreza, o clero e o povo escocês subscreveram o sempre memorável Pacto Nacional, em Edimburgo, em 28 de fevereiro de 1638, bem como a Liga e Pactos Solenes entre os reinos da Inglaterra e Escócia, em 1643. Esta Liga e Pactos Solenes, subscrita pela Assembleia Geral Escocesa, o Parlamento Inglês e a Assembleia de Westminster, obrigou os Reinos Unidos a promoverem a preservação da religião reformada na Igreja da Escócia, em doutrina, culto, disciplina e governo, bem como a reforma da religião nos reinos da Inglaterra e Irlanda, segundo a palavra de Deus e o exemplo das melhores igrejas reformadas. Foi em apoio do mesmo desígnio de assegurar em ambos os reinos a liberdade religiosa, uma reforma mais perfeita e uniformidade eclesiástica, que o povo escocês deu a eficaz corroboração de sua simpatia ao parlamento inglês em sua luta contra Carlos e para que a igreja escocesa enviasse seus mais eminentes filhos como delegados à Assembleia em Westminster. Amém. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho, compartilhe em suas redes sociais, deixe aquele like abençoado. Amém.